Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thales Rogério, professor da disciplina de História. Sou concurseiro igual a você, então a todos que estão se preparando para as carreiras policiais, este vídeo faz parte do quadro Maratona de Questões. Nós estaremos resolvendo algumas questões e comentando-as para otimizar os nossos estudos aí. São questões voltadas para a Polícia Federal, Rodoviária Federal e o DEPEN, então já dá para dar uma boa base, né, para os nossos estudos. Vamos lá? Banca CESP 2009, Polícia Federal. Julgue os seguintes itens relativos a crimes contra a pessoa e contra o patrimônio. Diferencia-se os crimes de extorsão e estelionato, entre outros aspectos, porque no estelionato a vítima quer entregar o objeto, pois foi induzida ou mantida em erro pelo agente mediante o emprego de fraude, enquanto na extorsão a vítima despoja-se de seu patrimônio contra a sua vontade, fazendo-o por ter sofrido violência ou grave ameaça. O item está certo. Como base, Código Penal, artigo 171, obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa de R$ 500.000 e 10 contos de réis. Artigo 158. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pena: reclusão de 4 a 10 anos e multa. Banca CESP 2009, Polícia Federal. Quanto à tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade, julgue os itens a seguir. São elementos do fato típico: conduta, resultado, nexo de causalidade, tipicidade e culpabilidade, de forma que, ausente qualquer dos elementos, a conduta será atípica para o direito penal, mas poderá ser valorada pelos outros ramos do direito, podendo configurar, por exemplo, ilícito administrativo. O item está errado. Como base, os elementos do crime são fato típico, ilicitude e culpabilidade. São elementos do fato típico: conduta humana, resultado, nexo causal e tipicidade. Banca CESP 2009, Polícia Federal. Quanto à tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade, julgue os itens a seguir. Os crimes comissivos por omissão, também chamados de crime omissivos impróprios, são aqueles para o qual o tipo penal descreve uma ação, mas o resultado é obtido por inação. O item está certo. Código Penal, artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem, a linha A, tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, a linha B,
De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A linha C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. CESP 2009, Polícia Federal. Quanto à tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade, julgue os itens a seguir. Para que se configure a legítima defesa, faz-se necessário que a agressão sofrida pelo agente seja antijurídica, contrária ao ordenamento jurídico, configurando assim um crime. O item está errado. Não há necessidade que a agressão configure um crime para incidir a exclusão da ilicitude. Basta que a agressão seja ilícita ou injusta, contrária ao direito, lesando de alguma forma um bem jurídico, seja ou prevista como crime ou contravenção, independentemente da ocorrência de outros elementos do crime. Para que haja crime, além da prática do fato típico, exige-se que seja ilícito e, para alguns, adeptos da teoria tripartite, culpável. CESP 2009, Polícia Federal. Julgue os itens seguintes relativos a crime de tortura e ambientais. A prática do crime de tortura torna-se atípica se ocorrer em razão de discriminação religiosa, pois, sendo laico o Estado, este não pode se imiscuir em assuntos religiosos dos cidadãos. O item está errado. Lei do crime racial, lei de número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou precedência nacional, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. CESP 2009, Polícia Federal. Dos crimes de tráfico de substância entorpecente, é isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, ou, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O item está certo. Nós temos como base a lei de tóxico, lei de número 11.343, artigo 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito ao fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Também, Código Penal, artigo 28. Não excluem a imputabilidade penal. Parágrafo 1º. É isento da pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. CESP 2009, Polícia Federal. Considerando a legislação penal especial, julgue os seguintes itens. É atípica, por falta de previsão na legislação pertinente ao assunto, a conduta do agente que simplesmente colabora como informante
com grupo ou associação destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes. O item está errado. Lei de Tóxico, Lei número 11.343, artigo 37. Colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, e parágrafo 1º e 34 desta lei. Também coloquei o artigo 33 da mesma lei. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo, fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. CESP 2009, Defensor Público. Com relação a direito penal, julgue os seguintes itens. Considere a seguinte situação hipotética. Alberto, pretendendo matar Bruno, desferiu contra este um disparo de arma de fogo, atingindo-o em região letal. Bruno foi imediatamente socorrido e levado ao hospital. No segundo dia de internação, Bruno morreu queimado em decorrência de um incêndio que assolou o nosocômio. Nesta situação, ocorreu uma causa relativamente independente, de forma que Alberto deve responder somente pelos atos praticados antes do desastre ocorrido, ou seja, lesão corporal. O item está errado. Código Penal, artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Banca CESP 2010, analista judiciário. Em relação ao direito penal e à remissão da pena, julgue os próximos itens. Para a doutrina e jurisprudência majoritária, o princípio da insignificância, quando possível, sua aplicação exclui o crime, afastando a antijuridicidade. O item está errado. Segundo a doutrina da jurisprudência que vem prevalecendo, o princípio da insignificância incide de modo a afastar a tipicidade da conduta, quando ela não afeta o bem jurídico tutelado de modo a caracterizar uma lesão. Com efeito, o fato não se considera sequer típico, deixando de ser crime, não sendo, portanto, necessário fazer a análise atinente à antijuridicidade. CESP 2010, analista judiciário. Francisco, renomado advogado eleitoral, em audiência, induziu a testemunha José a fazer a afirmação falsa em processo judicial, instruindo-o a prestar depoimento inverídico, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em ação penal em curso. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. Segundo os tribunais superiores, não se admite a participação de Francisco no crime de falso testemunho, por se tratar de crime de mão própria, isto é, somente José pode ser seu sujeito ativo. O item está errado. Código Penal, artigo 342. Fazer afirmação falsa ou negar
ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa. Kleber Masson ensina que o falso testemunho e a falsa perícia são crimes de mão própria, de atuação pessoal ou de conduta infungível, pois somente podem ser praticados pela pessoa expressamente indicada no tipo penal: testemunha, perito, contador, tradutor e intérprete, não se admitindo a delegação da execução do núcleo do tipo a quem não ostente a condição legalmente exigida. CESP 2006, Anatel, técnico em regulação. Com a proximidade das eleições, movimentos sindicais iniciaram intensa mobilização com a realização de paralisações relâmpago dos servidores, com vista a pressionar o Poder Executivo a conceder aumento de salário a essa categoria por meio de medida provisória. Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. A remuneração dos servidores públicos federais somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, porém, apenas para o caso dos servidores públicos federais do Poder Executivo, é possível a utilização de medida provisória que deve ser apreciada pelo Poder Legislativo, regra geral, no prazo máximo de 120 dias, sob pena de perda da eficácia da medida desde a sua edição. O item está certíssimo. A questão, por meio do caso hipotético, menciona a temática constitucional relacionada à remuneração dos servidores públicos e da edição de medidas provisórias. Conforme o artigo 37, o inciso 10º, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. O artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, inciso 2, dispõem sobre a linha A, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Banca CESP 2007, TSE, analista judiciário. O dispositivo constitucional que determina que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, alternativa A, não admite interpretação extensiva por tratar-se de norma definidora de direito fundamental, alternativa B, constitui norma programática, alternativa C, ocupa o mesmo grau hierárquico do dispositivo constitucional que determina a gratuidade do ensino público, ou, alternativa D, define um direito coletivo na medida em que todos os cidadãos brasileiros são titulares desse direito. Gabarito da questão, a alternativa C, ocupa o mesmo grau hierárquico do dispositivo constitucional, que determina a gratuidade do ensino público. Como base, toda norma constitucional, ainda que pareça sem muita relevância, é norma constitucional. Artigo 242 da Constituição de 88, o princípio do artigo 206, inciso 4º, não se aplica às instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual ou municipal e existentes na data da promulgação desta Constituição, que não seja total ou preponderantemente mantidas com recursos públicos.
Parágrafo 2º. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. A questão de haver ou não hierarquia é doutrinária. Há jurisconsultos que acreditam haver hierarquia dentro da própria Constituição e há outros que acreditam serem todas no mesmo nível, independentemente do que precetuem. Banca CESP, 2009, Instituto Rio Branco, Diplomata. No que concerne à súmula com efeito vinculante, introduzida na Constituição Federal pela Emenda Constitucional 45 de 2004, julgue certo ou errado os itens subsequentes. Editada pelo Supremo Tribunal Federal, em se tratando de matéria constitucional ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em caso de matéria infraconstitucional, a súmula com efeito vinculante amplia o poder decisório dos juízes singulares. O item está errado. Como base, a súmula vinculante surgiu como forma de diminuir o imenso número de ações repetitivas nas diversas instâncias do Poder Judiciário. Por isso, quando surge, ela mina o poder de decisão dos juízes, vinculando-os a decisões aí que já foram tomadas, ou seja, obrigando-os a decidir de acordo com o que está posto na súmula vinculante. Como segunda informação, somente o Superior Tribunal Federal pode editar tais súmulas, pois somente a ele foi atribuído esse poder pela Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna aí brasileira. Valeu, obrigado a todos. Não se esqueça de inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, compartilhar esse vídeo, que compartilhar conhecimento é uma das maiores provas de amor que nós temos. Obrigado, até o nosso próximo encontro.